Salve motociclista! Antes de começar esse vídeo eu quero te dar um recado rápido. Do dia 10 de fevereiro ao dia 17 vai rolar o primeiro workshop Moto Vento Estrada. Nele eu vou te ensinar como conduzir a sua moto no trânsito das grandes cidades ou na estrada sem sofrer acidentes. Então se você quiser saber mais, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição e eu te vejo lá. Agora segue com o vídeo. Vamos embora para o vídeo de hoje, vamos começar aqui com o vídeo do Thiago e vamos ver o que é que aconteceu com ele. Aqui na direita. E tomou uma esfregada aqui, ó. Tem uma buzinadinha aqui. Mas é isso, né? O Thiago entrou em contato comigo pelo Instagram, perguntou, né, o que ele podia fazer. Eu expliquei ele, mas eu achei muito legal trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal, porque ele envolve posicionamento, né? Eu expliquei um pouquinho pro Thiago e eu vou passar para vocês aqui o que foi que eu expliquei para ele. Bom, aqui nesse momento, né, vamos colocar o vídeo aqui em câmera lenta. Ele pega a posição 3 da faixa. Se você não sabe o que é posição 3, eu vou passar aqui para você. Ó, lado direito da faixa, posição 1, meio da faixa, posição 2 e lado esquerdo da faixa, posição 3. Toda a faixa na rua ou na estrada, para a gente andar de moto, a gente consegue dividir ela em 3 e aí selecionar qual posição que a gente vai ficar dependendo da necessidade. Aqui, a princípio, eu não consegui ver nada que justificasse o Thiago ficar aqui na faixa da direita, né? Ele vai andando, ó, não tem buraco, não tem nada. Ele simplesmente assumiu que ali ia ser uma boa posição para ele e aí tomou essa esfregada do cara. O que eu recomendo nesse caso? Evita ficar na faixa da direita. Procura ficar sempre no meio, a não ser que tenha algum motivo para você sair do meio. Por quê? Se você está aqui no meio, ó, deixa eu voltar só um pouquinho, ó, nessa posição aqui. Se você está no meio, o que acontece? Esse cara não vai passar no meio, né? Ele não vai passar em cima de você. Ele vai ser obrigado a ir para a faixa de lá. O que os caras pensam na maioria dessas vezes aqui? O cara tá com preguiça de afastar. O cara vem atrás de você, dá só uma tiradinha e volta. Ele fica com preguiça porque você está deixando quase a faixa inteira livre para ele. Então, posiciona sua moto no meio da estrada, que aí você vai incentivar, e 99% dos caras, como já estão desviando para o lado de lá, ele vai terminar, né, esse desvio e vai passar para outra faixa de lá. Isso é vizinho com moto barulhenta, né, normal, todo mundo tem, mas vamos lá. Se você está aqui no meio, né, 99% dos casos o cara vai terminar de passar para o lado de lá, para outra faixa, né, da esquerda, e não vai passar tão perto de você assim. O Thiago argumentou comigo o seguinte, que ele tinha visto em algum lugar que dizia para ele ficar, né, em cima de onde o pneu dos carros normalmente passam, porque isso vai evitar ele ficar no meio onde tem muita mancha de óleo. Eu acredito que essa parte do óleo, ela realmente acontece quando você está perto de pedágios ou lugar onde tem muito fluxo de veículos que estão em baixa velocidade. Na rodovia, normalmente o cara está com vazamentinho, pinga uma gotinha aqui, a outra gotinha vai pingar muito longe, né? Então elas pingam e se espalham. Não é a quantidade de óleo suficiente aqui quando a pista está seca, não é tão grande assim para você fazer com que você se desequilibre. Então eu, na maioria dos casos, fico no meio, a não ser que tenha alguma coisa que me indique que eu tenho que desviar. Se você fosse ver uma poça de óleo nessa condição de asfalto, ia ser mais fácil de você, né, identificar, e aí você desvia para uma das faixas. Qual que é a faixa que eu desvio quando tem alguma coisa no meio que eu preciso desviar? Eu vou para a faixa da esquerda, eu vou para a posição número 1 aqui. Que essa posição aqui, ó, por exemplo, eu estou mais protegido desse cara ainda, né? Se no meio ele corre o risco de passar mais perto de mim, se eu estiver aqui na faixa da esquerda, esse cara vai passar, né, mais longe para mim. E a vantagem de você estar na faixa da esquerda é que você tem toda essa parte aqui, ó, da pista para você se defender. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que aqui ele está numa estrada com
duas faixas apenas. Aqui no canto aqui ele não tem mais estrada, ele tem mato. Ele já se vê numa situação muito complicada, né? Porque ele está praticamente espremido. E aí se vem um animal, sei lá, um cachorro sai correndo aqui, ou tem um buraco que ele não tinha se atentado. Ainda mais porque onde passa os pneus é onde está a maioria, né? A maior parte dos buracos também, você tem que ficar muito atento a isso. Então, nessa situação aqui, você está rendido. O cara passou perto de você, você não tem o que fazer. Ele está dividindo e está te espremendo aqui. Você não tem muito o que fazer. Agora imagine esse aqui também. Você está nessa faixa aqui, mas você está por um caminhão. Você está num caminhão, passando aqui um pouquinho mais perto do caminhão, o cara vem e te prensa, né? Você está do lado de um caminhão, do lado você está com um carro. Então, evita ficar na faixa da esquerda, na posição 3. Fica sempre na posição 2 ou posição 1. Não gosta de ficar na posição 2? Acha que a estrada está ruim, está com muito óleo, coisa do tipo? Fica na posição 1. Né? No caso do Thiago aqui, ele foi para a posição 3 e ficou lá. Eu passo sempre para a posição 1 nessa situação aqui para você poder se defender. Um dos motivos, e agora eu vou mostrar para vocês como exemplo aqui, do porquê que eu não gosto muito de andar nem na posição 1, nem na 3 o tempo todo, é por causa disso aqui, ó. Olha aqui, na faixa de lá, a posição 3 da faixa da esquerda. Ó, você tem um buraco, ou um início de buraco, outro início de buraco. Você viu que a gente acabou de passar por um aqui, na nossa posição 1. Então a posição 3 já tem buraco, a posição 1 aqui, ó. Tem um remendo aqui, então em algum momento isso aqui foi um buraco. Vamos ver, ó, olha quanto buraco vai passando. Vai olhando, olha só, acabou de passar. Ó, outro. Então eu não gosto de ficar na posição 1 nem na 3 quando eu estou na estrada, porque é muito buraco, você tem que ficar desviando. E a posição 2 não tem tanto óleo assim, não tem tanta sujeira assim quando o pessoal imagina que tem. A não ser, claro, em pedágios. Aí pedágio normalmente eu fujo mesmo da posição 2, fico sempre na 1, porque tem muito óleo, o carro fica parado alguns minutinhos. Pode reparar que você está sempre com o chão muito sujo de óleo. Normalmente eu acabo pisando, às vezes eu não presto atenção. Enquanto estou pagando, vou colocar meu pé, acabo metendo o pezão lá no óleo dos carros. Então, posição, quando você está no pedágio ou algo que o trânsito é mais lento, aí sim, sai da posição 2, vai para 1 ou para 3, mas de resto, sempre posição 2 ou posição 1. Posição 3, não recomendo não.